Em relações familiares, as assimetrias de gênero são gritantes. A distribuição do trabalho remunerado e não remunerado, as valorações jurídicas quanto à heterossexualidade ou quanto à homossexualidade a partir dos afetos são alguns exemplos. Como o gênero influencia na noção de constituição de vínculo conjugal? Como o gênero influencia na noção de desconstituição de vínculo conjugal? Como o gênero influencia na noção do exercício do poder parental? As lentes críticas de gênero raramente acompanham a análise doutrinária e a aplicação prática dos institutos. O ponto cego é uma fratura insustentável para a igualdade material em relações privadas. Meu nome é Lígia Zigiotti e essa é a minha nanoclass sobre gênero e direito de família. Do ponto de vista cronológico, as assimetrias de gênero foram combatidas antes em organizações externas aos ambientes acadêmicos e de produção de direito estatal, até porque esses lugares se encontram, historicamente, muito fechados à presença de quem não incorpora aquele padrão masculino, branco e cis heteronormativo. Então, a atmosfera das lutas sociais se apresenta como o principal motor das digressões doutrinárias atualmente em curso. Para se tratar das irradiações das análises de gênero aqui para o direito, em primeiro lugar, é importante destacar que as teorias de gênero propriamente ditas se apresentam em profusão notoriamente crescente a partir das décadas de 60 e de 70. Durante a década de 70, algumas feministas acrescentaram a gênero essa complexidade das forças sociais que definem expectativas, preferências, habilidades e espaços relacionados a sexo, o que conduziu cada vez mais à consolidação dessa categoria como um instrumento útil para uma análise crítica sobre as nossas relações sociais. Considerado o contexto brasileiro, a categoria analítica de gênero ela se tornou mais perceptível em textos posteriores aos anos 90. Se a segunda onda do feminismo teve seu início identificado nos anos 60 na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, a narrativa crítica sobre o papel das mulheres em sociedade passa a se configurar entre nós a partir dos anos 70 em pautas muito marcadas pelo peso da ditadura militar e pela influência do pensamento marxista. Então, disputar a pauta feminista dentro do contexto ditatorial, de greves e de uma complexa situação política nacional significou um super desafio. E mesmo assim, as feministas brasileiras formaram, durante esse período sombrio, grupos bem articulados no exterior durante o exílio. Depois, a democratização promoveu uma abertura para esses grupos durante o processo constituinte, inclusive sobre os direitos das mulheres. Com a derrocada militar, abriram-se aí algumas vias entre Estado e movimentos sociais, permitindo a participação de um cada vez melhor articulado feminismo na formulação dos contextos políticos e jurídicos aqui no Brasil. Da Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, que foi preparada pelo Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, aproveitaram-se 80% das pautas, incluindo-se para o direito das famílias, por exemplo, a igualdade entre os cônjuges e o reconhecimento da monoparentalidade e da união estável como entidades familiares, isso junto ao artigo 226 da nossa Constituição. Portanto, as perspectivas de gênero ocuparam recentemente o espaço de produção jurídica, o que se deu em constante diálogo com os movimentos sociais de mulheres, de feministas e com os de quem tem pautado a diversidade sexual em uma arena de luta por direitos. A propósito, é interessante observar que as pautas de mulheres tiveram um êxito notável com a institucionalização de grupos feministas junto aos poderes executivo e legislativo, com períodos de boa produção legislativa e de políticas públicas para as mulheres. Já as conquistas mais específicas da população LGBTQIA+, têm se alocado em decisões judiciais junto às cortes superiores. Por exemplo, no campo legislativo, houve a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, ambas resultantes de um processo intenso de advocacy. E quanto às pautas de diversidade sexual,
a gente pode destacar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal em reconhecimento de efeitos jurídicos de união estável entre pessoas do mesmo sexo, isso na arguição de descumprimento de preceito fundamental 132 e ação direta de inconstitucionalidade 4277, bem como a desburocratização do procedimento de alteração de registro civil para a população trans, na ação direta de constitucionalidade 4275. Mas é seguro afirmar que desde 2016, em função das narrativas antigênero que atualmente ocupam posições importantes de poder institucional desse país, há um violento refreamento dessas pautas, o que intensifica a necessidade de comprometimento com a crítica ao direito a partir das assimetrias produzidas por gênero. E para o direito das famílias, sobram aberturas para esse diálogo. As relações familiares têm significado para os estudos de gênero um alvo privilegiado. Há uma distribuição socialmente hierarquizada entre atividades consideradas próprias do ambiente doméstico, como cuidado de crianças, e outras consideradas próprias do ambiente mercadológico e político, que infelizmente são mais prestigiadas no nosso contexto. Tudo isso é produto de uma dicotomia moderna, muito informada por gênero, sobre o que é considerado privado e o que é considerado público. Temos assimetria salarial, dedicação desigual para afazeres não remunerados ao lar, baixa representatividade em posições privilegiadas de poder, como algumas das muito conhecidas ilustrações dessa constatação de que a certos corpos não se abrem certos espaços. A despeito da igualdade formalmente reconhecida, sem distinção de gênero para os indivíduos, o percurso para a igualdade material tem se mostrado um tormento, inclusive porque os instrumentos jurídicos que, em tese, estariam disponíveis para o enfrentamento das múltiplas vulnerabilidades não têm sido bem utilizados. Partilha de bens, guarda de filhos e alimentos compõem ferramentas no campo do direito das famílias que dialogam frequentemente com situações de vulnerabilidade, como aquelas em que se inserem crianças, adolescentes, cônjuges e companheiras mais impactadas por precariedade econômica, assim como pessoas idosas e pessoas com deficiência. Mas durante a operacionalização desses instrumentos, é comum que se esqueça por completo de gênero, o que reforça a necessidade de se equiparar a leitura doutrinária e jurisprudencial a partir dessas lentes. A gente pode ir, portanto, para a primeira pergunta: como o gênero trabalha com a constituição e eficácia de um vínculo conjugal? Sobre a constituição do vínculo conjugal, é bom lembrar, em termos de aporte histórico, da apreensão da pluralidade das entidades familiares como uma pauta presente em movimentos de mulheres, inclusive durante a vigência do Código Civil de 1916. Naquela época, o reconhecimento do modelo exclusivamente matrimonial como formador de família significava um especial modo de discriminação de gênero. Conforme Ana Carla Harmachuk Matos, a companheira, o direito impunha uma série de discriminações, seja em razão de ter constituído sua família fora do casamento, seja pelo simples fato de serem mulheres. Antes da apreensão da união estável como entidade familiar, acionaram-se respostas situadas em outros campos do direito civil, como o direito das obrigações. Foi um momento em que o reconhecimento da sociedade de fato e até mesmo de indenização por serviços domésticos e sexuais prestados por companheiras marcaram manobras para um alcance mínimo de direitos patrimoniais por elas, que estavam em constante situação de menor ou nenhum acesso a bens materiais após rompida a união. O reconhecimento normativo pleno da união estável só encontrou terreno junto ao artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, um dispositivo tomado pela doutrina atualmente como cláusula geral de inclusão da diversidade das entidades familiares para o ordenamento jurídico. Como constatado para as uniões estáveis, negar reconhecimento jurídico a entidades diversas, como famílias simultâneas, produz especial prejuízo às mulheres que compõem o núcleo conjugal heterossexual paralelo, porque, em geral, elas se encontram em posição financeira inferior à dos homens com que convivem. Constantemente, o paradigma matrimonial, monogâmico, ligado à lógica patriarcal, limita o manejo de instrumentos jurídicos para dar conta de referidas realidades que permanecem à margem do direito. Em outras palavras, é legítimo afirmar, a partir dos exemplos históricos e contemporâneos, que a abertura do direito das famílias à pluralidade de entidades familiares favorece, sim, a igualdade de gênero. Por sua vez,
A potência de se reconhecer uma união, independentemente do elemento da vontade, traz para uma análise crítica de gênero a possibilidade de discussão sobre conjugalidade infantil. Como é sabido, diferentemente do casamento, a união estável não se constitui por um ato de vontade, mas sim pela força dos fatos, o que invisibiliza para o Estado o momento de constituição dessas entidades familiares, em que há uma variedade de intersecções tendentes a expor vulnerabilidades. Segundo a Plan International Brasil, o nosso país consta como 4º lugar no ranking mundial de conjugalidades infantis. Os dados do censo de 2010 oferecem um importante panorama sobre esse propósito, porque os números revelam que a circunstância está muito informada por imbricações de gênero. A gente percebe uma diferença abissal entre meninos e meninas que estão em situação conjugal. Os fatores que influenciavam o estabelecimento dessas uniões, segundo a pesquisa, costumam ser gravidez indesejada, controle excessivo da sexualidade das meninas pelos familiares, anseio de segurança financeira, a perspectiva de linha de fuga do lar de origem para as meninas, especialmente quando há violência intrafamiliar, e o desejo dos companheiros de estabelecerem relações com meninas bem mais novas. Observadas as experiências das meninas de 15 anos, constatou-se que os seus companheiros tinham, em média, 9 anos a mais que elas. Assim, os requisitos legais para o reconhecimento estatal do vínculo são pouco úteis para abordar um problema absolutamente imenso como a conjugalidade infantil em toda a sua complexidade. Se a gente toma os critérios codificados de configuração conjugal, é mencionada ainda a diversidade de sexos como requisito para a existência do matrimônio e da união informal no Código Civil vigente. Coube ao Supremo Tribunal Federal, em 2011, contornar essa omissão legislativa e pacificar a oscilação jurisprudencial. Mas, mesmo assim, uma trajetória igualmente tormentosa segue se apresentando aos casais do mesmo gênero. A interpretação pela equiparação de efeitos entre casais do mesmo gênero e casais de gêneros opostos encontra aberturas para uma modulação imprecisa entre o princípio da igualdade e o respeito à diferença. Confrontando os requisitos de caracterização de união estável que estão presentes no artigo 1723 do Código Civil, Andressa Regina Bissolotti dos Santos identifica potenciais prejuízos ao justo reconhecimento dessas uniões quando formadas por pessoas do mesmo gênero, porque a simples analogia apaga a particularidade das vivências homossexuais. Como ensina a autora, o requisito da publicidade deve ser aplicado tendo em vista as concretas possibilidades de você viver publicamente um afeto, quando estamos pensando em relações que ainda são negadas socialmente, como as homossexuais. Por fim, tanto casamento quanto união estável em termos de eficácia têm no Código Civil anúncios sobre deveres conjugais que merecem uma leitura feminista. Segundo a letra legislada, configuram-se para o casamento, por força do artigo 1566, deveres de coabitação, fidelidade recíproca, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos, ao passo que para a união estável, por força do artigo 1724, também do Código Civil, exclui-se a coabitação e se fala em lealdade ao invés de fidelidade. Mas essas previsões e os modos de aplicação que lhes são dados não estão isentos de crítica. Nos tribunais, percebe-se muita iniciativa em torno da quebra do dever conjugal de fidelidade, mas pouco se fala sobre a quebra de deveres de respeito mútuo e mútua assistência, hipótese mais interligada a situações de violência doméstica e patrimonial, que nitidamente trazem um recorte de gênero. Para além do olhar dedicado à formação do vínculo conjugal, nós podemos discutir que após a dissolução, principalmente os efeitos patrimoniais da união juridicamente reconhecida se mostram relevantes para a apreciação de perspectiva de gênero em relações familiares, o que me conduz à segunda pergunta sobre dissolução do vínculo conjugal e gênero. Bom, atualmente mais assentada, a possibilidade jurídica de dissolução do vínculo matrimonial pode por si só ser tomada como relevante do ponto de vista de gênero. A discriminação entre homens e mulheres dentro da sociedade conjugal, presente no Código Civil de 1916, confirma que o matrimônio concedia a eles um status hierarquicamente superior de poder de controle sobre elas.
Tanto o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, quanto a Lei do Divórcio, em 1977, representaram uma superação considerável à medida em que a primeira lei derrotou a incapacidade relativa das mulheres casadas e a segunda garantiu o direito ao divórcio, resguardando progressivamente a situação marginalizada de ex-esposas. Também quanto a esse ponto, o texto constitucional foi uma verdadeira revolução para o ordenamento jurídico. Através da Emenda Constitucional 66 de 2010, renovou-se a redação do artigo 6º do artigo 226, e o divórcio foi facilitado no país. Agora, é possível a via cartorial para casos consensuais em que não estejam envolvidos incapazes, o que agiliza muito o processo de dissolução do vínculo. Mas do ponto de vista estatístico, para os casais heterossexuais, ainda está clara a desigualdade financeira que traz efeitos sensíveis para as hipóteses de rompimento conjugal. Diferença salarial, taxa de empregabilidade informal, desempenho de atividades não remuneradas, ocupação de cargos de chefia, titularidade de propriedade imobiliária, gestão de empresas familiares conduzem invariavelmente para um diagnóstico de que há uma desigualdade que as desfavorece de modo brutal em relação a eles. A inserção de marcadores como racial agrava ainda mais drasticamente a comparação. A partilha de bens e os alimentos transitam como ferramentas jurídicas de solução para o enlace patrimonial decorrente da comunhão de vidas. Para o primeiro caso, há o regime de bens, que ali é admitido no nosso ordenamento jurídico contemporâneo, e para o segundo, o conteúdo do artigo 1694 e seguintes do Código Civil. Mas apesar de a regulação patrimonial de regimes de bens ser bem extensa no Código Civil, há baixo grau de criatividade para uma interpretação mais favorável à concretização da igualdade de gênero. Por outro lado, diante da autonomia privada regente dos pactos antinupciais, ainda que eles sejam bem raramente confeccionados no país, o planejamento baseado em circunstâncias de vulnerabilidade poderia, pelo menos em tese, permitir contornos interessantes para o enfrentamento de certas assimetrias. Cabe a pretensão de que se abra para a concretude das relações familiares assimétricas relativas a patrimônio a noção de vulnerabilidade como uma chave bastante especial de interpretação. Em sentido similar, quando a dissolução conjugal, ainda que marcada pela autonomia privada, através de acordos tocantes à partilha de bens em divórcio, refletir uma mitigação de direitos patrimoniais intoleráveis do ponto de vista do enriquecimento sem causa, é possível se discutir, inclusive, a anulação de partilha. Portanto, leituras a partir de gênero da discrepância gerada por acordos dessa natureza quanto ao acesso a bens materiais poderia ser mais produtiva. Sendo a titularidade patrimonial habitualmente relacionada aos homens, muitos deles controlam na prática os bens do núcleo familiar e, por consequência, a autonomia deve ser pensada em função da vulnerabilidade para que não se conduza a soluções de empobrecimento das demais personagens do núcleo familiar, porque várias delas sabidamente sofrem por uma maximização de precariedade social. Em outro quadrante, os alimentos a ex-cônjuge e ex-companheira constituem uma categoria sintomaticamente abatida pela ausência de análises de gênero pela jurisprudência. Nesse caso, o ponto cego é inexplicável, porque em pesquisa aos julgados dessa natureza, proferidos entre 1988 e 2014 pelo STJ, não se identificaram quaisquer demandas provenientes de homens, apenas de mulheres. Isso significa dizer que existe gênero claramente imbricado na situação dos alimentos. Segue cada vez mais comum o fundamento de que pensão a ex-cônjuge e companheira é excepcional, ligada a grave incapacidade laboral, que serve de estímulo ao ócio e enriquece indevidamente as mulheres que recebem pensão. Além disso, falam que a igualdade entre os gêneros tira sentido dessa obrigação alimentar. Os julgados proferidos pelo STJ nesta temática trazem exatamente esses contornos, inclusive delimitando com frequência prazo para a exoneração automática do pagador. Então, existe um fechamento substancial desse caminho encampado hoje pela jurisprudência, que o impede de funcionar adequadamente como nivelador de acesso desiguais a bens materiais entre um ex-casal. Como provável efeito do sucateamento do Instituto de Alimentos a Ex-Cônjuges e Companheiras,
emergem, inclusive, os alimentos compensatórios, de caracterização imprecisa, mas como uma via de se socorrer de uma abrupta mudança no padrão socioeconômico vivenciada, em geral, por mulheres a partir da ruptura. Por outro lado, um bom exemplo codificado pode ser pinçado da experiência estrangeira. Na República Tcheca se confere se a condição de necessidade do alimentado tem relação com o casamento, o que pode inclusive se estender para a união estável. Se a resposta for afirmativa, objetivamente, cabe a prestação alimentar a ex-cônjuge ou companheiro. Essa saída demonstra um uso funcionalizado dos alimentos a ex-cônjuge ou companheira em prol da superação da vulnerabilidade, da qual se afasta a nossa experiência, que tem descaracterizado os critérios codificados para os alimentos devidos em razão da conjugalidade. Bom, apresentadas essas linhas gerais sobre o eixo conjugal, a gente pode avançar para o último dos eixos, o eixo parental, como um foco de análise produtivo para as teóricas de gênero no campo do direito das famílias. O texto constitucional promoveu, pelo menos, duas grandes transformações em sede de parentalidade: o reconhecimento da monoparentalidade como entidade familiar e a equiparação de direitos a todos os filhos, independentemente da origem. Em ambos os casos, identificamos ganhos para a pauta de gênero. A monoparentalidade feminina, consideradas as mães com filhos de até 14 anos, representa 5% dos arranjos familiares do país e se encontra abatida pela miserabilidade. Em 2018, 23% das famílias monoparentais lideradas por mulheres negras viviam abaixo da linha da pobreza. Assim, a previsão dessa entidade familiar em texto constitucional deve propulsar políticas públicas em favor delas, o que lamentavelmente tem se refreado por um Estado neoliberal como o contemporâneo. O reconhecimento igualitário de todas as formas de filiação encerra o período de discriminação jurídica que o Código Civil de 1916 imputava aos filhos provenientes de relações não matrimoniais. Disso decorria uma responsabilização exclusiva, invariável das mães sobre as suas crianças nascidas fora do núcleo matrimonial, porque é impedido, inclusive, o reconhecimento paterno em várias hipóteses. Embora o abandono paterno seja um problema atual e recorrente, para o contexto codificado do início do século XX, é legítimo afirmar que toda a conjuntura jurídica escudava essa conduta. Considerado o texto codificado contemporâneo, consagrou-se a diversidade de vínculos de parentesco. O Código Civil, no artigo 1593, fala de origem biológica e de outra origem para o parentesco, o que encampa, até sem muito esforço argumentativo, a socioafetividade como formadora do vínculo de filiação. Para a reprodução humana assistida, as formas de inseminação artificiais encontram expressa menção dentro do Código Civil. Cabe assentar o direito ao planejamento familiar às pautas de gênero e de diversidade sexual através de tais técnicas, assim como em relação ao direito à adoção. As múltiplas formas de constituição de parentesco vêm tonificadas pelos igualmente múltiplos arranjos parentais. Foram recepcionadas as homoparentalidades e as transparentalidades ao encarte de efeitos disciplinados pelo nosso direito das famílias. Hoje, crianças e adolescentes vivem de modo juridicamente reconhecido em lares homossexuais e transexuais e também se manifestam nessas identidades. Infâncias e adolescências fora do padrão hegemônico de gênero resistem à margem das narrativas predominantes que as pressupõem sempre inseridas em uma experiência cis-heterossexual, desconsiderando as violências a que estão sujeitas, o que reforça a necessidade de análise crítica sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. O princípio do melhor interesse de criança e de adolescente não pode ser acionado, como tem ocorrido, como arma do neoconservadorismo. Por ser um guarda-chuva dos efeitos provenientes do estado de filiação, aciona-se, por fim, o poder parental como fio condutor de análise de algumas de suas principais consequências, como deveres de assistência material e moral dos filhos, os quais refletem assimetrias muito graves quando consideradas as parentalidades formadas por indivíduos do gênero oposto. Vamos assim à análise de poder parental e gênero. Do poder parental ou poder familiar decorrem, conforme o artigo 1634 do Código Civil, efeitos como exercício da guarda, direção, criação e educação de crianças e adolescentes. Em outras palavras, o exercício do cuidado se mostra em jogo quando se observam os feixes do poder familiar.
Mas o exercício assimétrico do cuidado, considerado para essas conclusões a parentalidade heterossexual, como tem sido percebido, sepulta as promessas de igualdade substancial. Os problemas presentes em casos de pais que não se relacionam conjugalmente são sentidos, na nossa prática, quando regulamentamos institutos como alimentos e guarda de filhos. Quanto à guarda de filhos, tanto doutrina como jurisprudência construíram uma narrativa positiva sobre o seu compartilhamento. Afirma-se de modo acrítico que o modelo atual promove o envolvimento afetivo tanto de genitores quanto de genitoras, independentemente de com quem se fixe a residência. Mas faltam iniciativas para a imposição jurídica de um efetivo compartilhamento de responsabilidades de cuidado. Mesmo chamando de guarda compartilhada, a maior parte das experiências parentais regulamentadas por acordo ou por sentença satisfazem-se em resguardar um tempo muito pequeno da criança ou do adolescente com os genitores, sem atribuir atividades de cuidados a eles. A propósito, Bila Sorge e Adriana Fontes diagnosticam uma característica muito conhecida, mas absolutamente desmobilizada no registro jurídico acerca do trabalho de cuidado no país, a de que esse engajamento é distribuído de modo desfavorável às mulheres em relação aos homens, independentemente da perspectiva que se adote de raça ou de classe social. Segundo essas mesmas autoras, as mulheres trabalham, em média, 4,5 vezes mais horas em afazeres domésticos do que os homens, e essa diferença para elas decresce com a renda, porque no quinto mais pobre, o tempo gasto em afazeres domésticos das mulheres é quase 6 vezes o dos homens, enquanto no quinto mais rico, a diferença cai para 3,6 vezes. A oneração excessiva das mulheres pelo trabalho de cuidado em privilégio dos homens não se projeta, porém, nem para a regulamentação da convivência parental e nem em termos alimentares, porque a obrigação dessa natureza dos alimentos se encontra recorrentemente alavancada por parâmetros insuficientes, considerado o papel de prover a dignidade de grupos como crianças e adolescentes. Por exemplo, a dimensão jurisprudencial de fixação de 30% dos rendimentos do alimentante como régua para vários casos é um exemplo de mitigação do Instituto, impossibilitando o seu melhor manejo para a superação das desigualdades sociais. O parâmetro detém consequências irradiadas a partir das relações de gênero, porque o atendimento às necessidades materiais cotidianas infanto-juvenis costuma competir a quem detém os filhos em maior proximidade física. Portanto, guarda e alimentos representam um instituto com potencial relevante, mas subaproveitado, para a superação parcial de vulnerabilidades em relações familiares. Por fim, 2 campos se apresentam para uma análise crítica, ainda que rara, de gênero em direito das famílias: abandono afetivo e alienação parental. Esse último caso, aliás, tem tonalidades tais com as lentes propostas que se chega a acionar a síndrome que inspirou a nossa legislação, como síndrome da mãe maliciosa ou síndrome de Medea. Já sobre o abandono afetivo, observa-se o abandono paterno como seu contorno mais frequente. Em outras palavras, é comum que as rés, em acusações de alienação parental, sejam mães, ao passo que, em acusações de abandono afetivo, sejam os pais os principais réus. A movimentação em prol de disciplinar de modo urgente a alienação parental desencadeou, de fato, aqui no Brasil, uma legislação própria, que é a Lei 2.318 de 2010, mas a sua aplicação desconsidera por completo os níveis de engajamento paterno e materno com o exercício de cuidados, que produzem recusas, por vezes justificadas, de convívio e que não significam um mau uso do poder familiar. Percebe-se com isso que a ausência de envolvimento afetivo paterno configura terreno profícuo para práticas que costumam se associar à alienação parental. Além disso, há um vazio relevante de soluções de convivência parental para as hipóteses recorrentes de violência doméstica, o que pode conduzir as vítimas a serem acusadas de alienação parental durante uma tentativa de afastamento delas em relação ao agressor com quem tem filhos comuns. Aliás, a cargo da nossa apreciação judicial, o abandono afetivo tem graves obstáculos de concretização. Observada a experiência do Superior Tribunal de Justiça nessa temática,
não há pacificação sobre se caracteriza ou não essa conduta como ilícita e não há critérios fixos para o enquadramento dela em termos jurídicos, o que conduz à ineficácia do reconhecimento do abandono afetivo como causador de dano compensável. É curioso que as posturas acusadas pelos movimentos de pais como maus usos de poder familiar das mães tenham gerado medidas legislativas muito graves no país. Lei da Guarda Compartilhada, também outro exemplo, alterou o Código Civil em vigor para torná-la forçosa, e a Lei da Alienação Parental, de 2010 já mencionada, também trouxe um grande impacto na compreensão do exercício de poder familiar. Por outro lado, a pauta do abandono afetivo, que poderia ser considerada positiva para a partilha de responsabilidades parentais, as quais costumam sobrecarregar as mães, sequer se estabiliza na jurisprudência. Porque, para eles, as consequências ainda de não se envolverem com os cuidados de filhos são mínimas. Em suma, também os fluxos de política legislativa e de tendências jurisprudenciais são reveladoras de agendas de gênero que nem sempre se encontram disponíveis para a efetiva responsabilização masculina quanto ao cuidado de filhos. Com isso, a gente chega ao final da nossa nanoclass e passa a perceber que as ilustrações de assimetrias dentro do universo jurídico do direito das famílias não encerram os debates que devem se proliferar para a superação das vulnerabilidades socialmente sentidas. E se, por um lado, os institutos aqui mencionados não esgotam os que devem recepcionar as lentes de gênero no campo, por outro, até essas próprias lentes de gênero são insuficientes quando se reflete sobre marcadores como raça e classe social para o aprimoramento das conclusões sobre políticas legislativas e políticas públicas no país. Em conclusão, o mapeamento de potenciais reflexões sobre gênero e direito das famílias pode inspirar trajetórias de reinvenção de categorias para o oferecimento de ferramentas jurídicas aptas a incidir em certas relações sociais, diminuindo com isso, enfim, as injustiças que pulsam em relações familiares. Obrigada pelo tempo dedicado a essa aula.